Olá, meu nome é Mila Campelo e eu sou especialista em College Funding e Planejamento Financeiro Familiar nos Estados Unidos. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o que devemos deixar para nossos filhos. Nos dias de hoje, se fala muito em viver o momento presente com nossos filhos. Teve alguma época em que vocês ouviam dizer que os pais trabalhavam demais e deixavam de viver o momento presente com os filhos? Então isso, na nossa realidade hoje, ele deu uma invertida. Então as pessoas pensam muito em viver o momento presente com os filhos e às vezes eles esquecem de planejar o futuro dos filhos. Agora eu te pergunto, se você se fosse hoje, em que realidade você deixaria o seu filho? Eu não tô dizendo pra você que você não pode ver o momento presente com o seu filho. Eu tô te dizendo que você tem que ter equilíbrio nesses dois aspectos. Viver o momento presente e também pensar no futuro. Eu vivi uma realidade em que meus pais viveram muito o momento presente e esqueceram de planejar o meu futuro. Foi muito complicado quando eles se foram. Eu perdi meus pais, os dois tinham 40 anos. Quem é que pensa, né, gente, que vai morreu aos 40 anos, mas infelizmente essa foi a minha realidade. O meu pai morreu com 40 anos, eu tinha 14 anos de idade. E a minha mãe, depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, ela também tinha 40 anos e também faleceu. Então não fizeram planejamento futuro pra mim. Consequência disso, não consegui fazer minha faculdade. Trabalhava para sobreviver. Eu trabalhava para pagar as minhas contas. Infelizmente, o meu pai, ele vendeu o único bem que a gente tinha na nossa casa e comprou um caminhão. E ele faleceu de acidente de caminhão e nós perdemos o provedor da nossa casa e também perdemos a ferramenta que trazia dinheiro para nossa casa. Então a gente ficou numa situação muito difícil quando meu pai faleceu. Quando nós começamos a recuperar, eu e minha mãe fomos trabalhar, minha mãe começou a trabalhar na faxina no Brasil. Vocês sabem o quanto é difícil isso, quão péssimo remunerado as pessoas são que fazem esse tipo de trabalho no Brasil. E eu deixei de estudar para trabalhar, porque eu precisava de ajudar minha mãe. Então, quando a gente começou a recuperar, começamos a construir nossa casa, minha mãe teve um câncer e 1 ano e meio depois ela faleceu, ela veio a falecer. Então, assim, foi muito difícil para mim essa transição e viver esse momento de incertezas. Por quê? Porque os meus pais, eles não foram ensinados a planejar o meu futuro. Então, hoje essa é a minha missão, é ajudar famílias a planejar o futuro dos seus filhos. Eu não quero que você pense que vai acontecer isso com você, mas eu quero que você pense que a única certeza que a gente tem na vida é que isso vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. E por que não planejar e preparar um futuro para os seus filhos caso você não esteja aqui? Nós, como mães, temos a tendência de querer realizar todos os desejos dos nossos filhos. E é natural. Às vezes, por você não ter tido todas as oportunidades, não ter tido todos os brinquedos que você sonhou, você acredita que suprir o seu filho com a falta que você teve é importante. Sim, é importante a gente dar coisas para nossos filhos, mas é aí onde a gente mete os pés pelas mãos. A gente deixa de fazer um planejamento para o seu filho pensando só em realizar os desejos imediatos deles. A maior riqueza que você pode deixar para o seu filho hoje é a possibilidade de ter um ensino de qualidade. Eu falo isso porque é o que mais me faltou na vida, é não ter tido a possibilidade de ter ido para uma faculdade. Eu quero que você pare agora e observe o quanto de brinquedo e o quanto de coisas que você já comprou para o seu filho. E brinquedos que às vezes eles nem brincam, que eles nem olham, às vezes o interesse é só momentâneo e depois aquilo lá fica escanteado. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu fiz, que não é tão caro, mas para mim hoje é caro porque não ajuda em nada. Quando eu ainda estava grávida, uma mulher me disse, olha, compra a Sophie Giraffe. Sabe aquela girafinha que chama Sophie? Que é maravilhosa. E a perninha dela é pra tantos meses, a orelhinha é pra tantos meses. Comprei a girafa, foi uma das primeiras coisas que eu comprei quando eu tava grávida, porque não podia faltar no enxoval. Comprei a girafa. O meu filho não pega a girafa. Ele odeia a girafa. E eu gastei $30 na girafa. Pode não ser um valor tão alto, $30, mas para um brinquedo que eu paguei, que ele nem olha, então realmente esses $30 poderia estar sendo investido no futuro dele. Então é assim que a gente deve pensar. Quando vamos fazer uma compra assim para os nossos filhos, perguntar se realmente ele precisa, se realmente é importante na vida dele, se vai fazer alguma diferença, ou vai ser só mais um brinquedo que vai ser acumulado naquelas caixinhas que a gente tem em casa, né? Organizador de brinquedos. Então, mais uma vez, eu quero te falar, a maior riqueza que você pode deixar para os seus filhos é a possibilidade dele ter um ensino de qualidade, dele não ser uma pessoa
endividada, que ele não tenha que se endividar para pagar despesas básicas, como aconteceu comigo. Então, se você quiser aprender mais sobre esse assunto, escreve aqui no canal, me acompanhe nas redes sociais, a gente vai estar sempre fazendo esse bate-papo sobre como você pode criar um filho gênio do dinheiro. Então é isso, fico por aqui, tchau!